Você já sentiu aquela dorzinha leve que a gente costuma ignorar? Pensando, é da idade. Aquela pontada no ombro depois de carregar as compras. Um desconforto no joelho ao subir as escadas. Ou até mesmo uma sensação estranha na mandíbula que vai e volta. É tão fácil descartar esses pequenos avisos que o nosso corpo nos dá diariamente. Não é mesmo? A gente se acostuma com a ideia de que, com o passar dos anos, algumas dores são simplesmente inevitáveis, uma parte natural do envelhecimento. Mas e se eu te dissesse que, muitas vezes, essa dorzinha inofensiva que você ignora pode ser, na verdade, um sussurro do seu corpo, um alerta importante que os médicos gostariam que você nunca ignorasse? A dolorosa realidade é que, ao negligenciarmos esses sinais menores, muitos de nós acabamos perdendo a chance de identificar problemas de saúde em estágios iniciais. Quando o tratamento é mais simples e eficaz, o nosso corpo é uma máquina incrível. E ele tem a sua própria maneira de nos comunicar quando algo não está funcionando como deveria. E, para nós que já temos a sabedoria da idade, aprender a decifrar esses avisos se torna ainda mais crucial para mantermos nossa vitalidade e independência. Neste vídeo, vamos mergulhar juntos em alguns desses pontos específicos do corpo onde uma dor discreta pode esconder uma mensagem mais séria. Vamos explorar o que os médicos têm a dizer sobre esses sinais. E o mais importante, o que você pode fazer para responder a eles de forma proativa. Cuidando da sua saúde com carinho e atenção. Prepare-se para uma conversa reveladora. Fique até o final, pois o que vou te revelar sobre um desses sinais pode realmente te surpreender e mudar sua perspectiva sobre o cuidado com o seu próprio corpo. Vamos começar nossa jornada por um lugar que muitas vezes carrega o peso do nosso dia a dia e que pode nos dar alertas sutis de que algo mais profundo está acontecendo aos seus ombros e braços. É tão comum a gente sentir uma dorzinha no ombro. Seja depois de um dia de trabalho mais puxado no jardim, de levantar um peso que não devíamos, ou simplesmente ao acordar de mau jeito. A primeira coisa que nos vem à cabeça é um mau jeito, um cansaço, coisa da idade. E sim, muitas vezes é exatamente isso. Pode ser uma tendinite, uma bursite, ou até mesmo o começo de uma artrose que está se manifestando. Nessas situações, um pouco de repouso, compressas quentes ou frias, e talvez um analgésico de venda livre resolvem o problema em poucos dias. Mas, e aqui reside o ponto crucial, nem sempre é só isso. Para nós, que já passamos dos 60, uma dor no ombro ou no braço, especialmente no braço esquerdo, pode ser um sinal de algo muito mais sério, um problema cardíaco. Parece estranho? Não é. Como uma dor no braço pode ter a ver com o coração? Bem, o nosso corpo é interligado por uma complexa rede de nervos. Às vezes, quando o coração está em sofrimento, ele não consegue enviar a dor diretamente para o peito de uma forma que a gente reconheça imediatamente como um ataque cardíaco clássico. Em vez disso, essa dor se irradia para outros nervos próximos e acaba se manifestando em locais como o ombro esquerdo, o braço, as costas ou até mesmo o maxilar. Pode ser uma dor surda, uma sensação de peso, um aperto ou um formigamento que não passa. Muitas mulheres, por exemplo, não sentem a dor aguda no peito que a gente vê nos filmes, mas sim um desconforto vago no ombro ou braço, acompanhado de cansaço excessivo ou falta de ar. Pense na Dona Maria, uma vizinha querida que sempre foi cheia de energia. Adorava cuidar das plantas. Ela começou a sentir uma dor chata no ombro esquerdo, que ela atribuía a umas sementes pesadas que tinha carregado. A dor era meio constante,
E piorava um pouco quando ela se esforçava. Ela tomou um anti-inflamatório, fez umas massagens. Mas a dor persistia e ela começou a sentir um leve cansaço que não era normal. Felizmente, a filha dela insistiu para que ela procurasse um médico. E para a surpresa de todos, depois de alguns exames, descobriram que era o início de um problema de irrigação sanguínea no coração. A dor no ombro era o corpo dela pedindo ajuda. A lição aqui é: se a dor no ombro ou braço parece diferente do que você já sentiu, se ela é acompanhada de outros sintomas como falta de ar, suores frios, náuseas ou um cansaço incomum, ou se ela não melhora com o repouso e os cuidados habituais, não hesite. Procure um médico imediatamente. É melhor pecar pelo excesso de cautela. E essa mesma lógica nos leva a outro ponto do corpo que, junto com o ombro e o braço, pode ser um mensageiro silencioso de algo grave, o seu maxilar e pescoço. Assim como no ombro. Uma dor no maxilar ou no pescoço pode ter explicações mais simples, como problemas dentários, bruxismo, aquele hábito de apertar ou ranger os dentes, muitas vezes durante o sono, ou até mesmo tensões musculares por causa da postura. Quem nunca acordou com o pescoço duro depois de uma noite mal dormida? Essas dores geralmente melhoram com um pouco de alongamento, calor local ou uma visita ao dentista. No entanto, quando falamos de dores que podem ser avisos importantes, a atenção precisa ser redobrada. Uma dor no maxilar, especialmente do lado esquerdo, que parece vir de dentro, ou uma dor no pescoço que se irradia para o ombro ou braço, e que pode ser acompanhada de uma sensação de aperto, suor frio ou falta de ar. É um sinal de alerta para problemas cardíacos. Mais uma vez, é o coração tentando se comunicar, em pessoas mais velhas e principalmente em mulheres. A dor de um ataque cardíaco pode ser muito atípica e manifestar-se como um desconforto no maxilar inferior, no pescoço, nas costas, ou até mesmo uma sensação de indigestão. Sem a dor clássica no peito que a gente espera. O seu João, por exemplo. Um senhor de 70 anos que sempre foi muito reservado. Começou a reclamar de uma dor chata no maxilar, que ele achava ser algum problema nos dentes. Ele adiou a visita ao dentista por algumas semanas, achando que ia passar. A esposa dele, mais atenta, notou que ele também estava mais pálido e cansado do que o normal. Ela insistiu para que ele procurasse o cardiologista. E lá descobriram que ele estava tendo o que chamamos de um infarto silencioso. O coração dele estava dando sinais claros, mas não do jeito que ele esperava. Por isso, se você sentir uma dor persistente ou incomum no maxilar ou no pescoço, que não tem uma causa óbvia como um problema dental recente, e especialmente se ela vier acompanhada de outros sintomas que te deixam preocupado, não adie. A sua saúde é um tesouro, e a sua paz de espírito vale ouro. E enquanto pensamos no coração e na circulação, outro lugar onde o corpo nos dá pistas importantes sobre a nossa saúde geral e o sistema circulatório é nas pernas, especialmente na panturrilha. Então, falando em circulação, vamos agora direcionar nossa atenção para um local onde muitas pessoas experimentam desconforto diariamente, mas que nem sempre é avaliado com a seriedade necessária às suas panturrilhas e pernas. Quantas vezes você já sentiu uma cãibra forte no meio da noite? Ou aquela sensação de pernas pesadas e cansadas depois de um dia mais ativo? A maioria de nós simplesmente atribui isso ao cansaço, à idade, ou talvez à falta de potássio. E, muitas vezes, é realmente isso. Compressas quentes, um bom alongamento, manter-se hidratado e talvez um suplemento de magnésio ou potássio podem resolver essas questões pontuais. No entanto, há um tipo de dor nas panturrilhas e pernas
que exige nossa máxima atenção e que não deve ser subestimada. Principalmente para quem já passou dos 60. Estou falando daquelas dores que não são apenas um cansaço, mas sim um aviso de problemas circulatórios mais graves. Uma dor persistente, acompanhada de inchaço, calor e vermelhidão em uma única panturrilha. Pode ser um sinal de trombose venosa profunda, ou TVP. Isso acontece quando um coágulo sanguíneo se forma em uma veia profunda da perna. É uma condição séria porque esse coágulo pode se soltar e viajar até os pulmões, causando uma embolia pulmonar, que é uma emergência médica e pode ser fatal. A dor da TVP muitas vezes não é uma cãibra comum. Ela pode ser mais constante. Uma dor que não alivia e que parece piorar ao caminhar ou ao tocar na área. Imagine a Dona Joana, uma senhora que sempre foi muito ativa. Gostava de fazer suas caminhadas diárias. Ela começou a sentir uma dor na panturrilha que ela achava que era apenas um estiramento muscular. Mas o que a preocupou foi que a panturrilha dela começou a inchar e ficar quente ao toque. E a dor não passava nem com repouso. Felizmente, a neta dela, que é estudante de enfermagem, reconheceu os sintomas e insistiu para que ela fosse ao pronto-socorro. Foi diagnosticada uma TVP. E graças à detecção precoce, Dona Joana pôde iniciar o tratamento a tempo, evitando complicações maiores. Outro tipo de dor nas pernas que não devemos ignorar é aquela que aparece ao caminhar ou se exercitar, mas melhora com o repouso. Essa dor, muitas vezes descrita como uma cãibra ou uma sensação de peso, é um sintoma clássico da doença arterial periférica, ou DAP. A DAP ocorre quando as artérias que levam sangue para as pernas e pés se estreitam, geralmente por acúmulo de placas de gordura. Isso significa que seus músculos das pernas não estão recebendo oxigênio suficiente durante a atividade. O que causa a dor? A DAP é um sinal de que você tem problemas circulatórios mais amplos, que afetam não só as pernas, mas também o coração e o cérebro. Se você sente essa dor intermitente nas pernas, que te força a parar e descansar, é fundamental procurar um médico para uma avaliação. Ignorar a DAP pode levar a complicações sérias, como feridas que não cicatrizam e até mesmo, em casos extremos, a amputação. Agora, vamos mudar o foco para uma área que frequentemente nos dá pequenos sustos, a região abdominal ou estômago. Quem nunca teve uma azia? Um desconforto depois de uma refeição mais pesada, ou uma dor de barriga passageira. É a nossa resposta padrão. Deve ter sido o que eu comi, ou é só uma má digestão. E, na maioria das vezes, estamos certos. Mas, para nós, que temos mais de 60 anos, uma dor persistente ou um desconforto abdominal que não melhora pode ser um sinal de alerta para uma série de condições que precisam de atenção. Não é apenas o refluxo gastroesofágico ou a gastrite que podem estar causando esse incômodo. Pode ser desde uma úlcera, que se não tratada, pode sangrar. Até problemas na vesícula biliar, como pedras que causam dores intensas, principalmente depois de refeições gordurosas. Pense no seu Carlos. Um homem que sempre foi um entusiasta do churrasco e de uma boa cerveja. Ele começou a sentir uma queimação persistente no estômago, que ele atribuía ao café forte que tomava todas as manhãs. A dor não era excruciante, mas estava sempre ali, uma sensação incômoda. Ele tomava uns antiácidos, mas o alívio era temporário. Sua esposa notou que ele também estava perdendo um pouco de peso, sem ter mudado a dieta. Depois de muita insistência, ele foi ao médico e descobriram que era uma úlcera gástrica que estava começando a se complicar. Com o tratamento adequado, ele conseguiu se recuperar, mas a experiência o fez repensar sobre a importância de não ignorar esses sinais sutis do corpo. E não para por aí.
uma dor abdominal mais lateral, que parece ir para as costas. Pode ser um sinal de problemas renais, como cálculos ou até mesmo infecções. A diverticulite, que é a inflamação de pequenas bolsas que se formam na parede do intestino. Também pode causar dores abdominais intensas, muitas vezes acompanhadas de febre e alterações no hábito intestinal. A chave aqui é a persistência e a intensidade da dor. E se ela vem acompanhada de outros sintomas como febre, náuseas, vômitos, perda de peso inexplicável ou alterações no funcionamento do intestino? Se o seu estômago ou abdômen está te enviando mensagens de desconforto que não passam em 1 ou 2 dias, ou se a dor é diferente do que você já sentiu. Uma consulta médica é indispensável. Não presuma que é só a idade ou só algo que você comeu. Agora, vamos direcionar nossa atenção para a base do nosso suporte, os seus pés e tornozelos. Então, depois de percorrer as panturrilhas e o abdômen, vamos agora nos concentrar nos seus pés e tornozelos. Eles nos levam a todos os lugares, nos suportam dia após dia. Mas muitas vezes só lhes damos atenção quando a dor é insuportável. Um inchaço nos pés e tornozelos é algo bastante comum, especialmente depois de um dia longo em pé, em viagens, ou em dias de calor. A gente costuma resolver isso com um pouco de repouso, elevando as pernas e usando meias de compressão. E, na maioria das vezes, isso funciona. Mas, novamente, para nós, acima dos 60, o inchaço ou uma dor persistente nos pés e tornozelos pode ser um mensageiro de condições de saúde mais sérias que exigem uma investigação mais aprofundada. Um inchaço persistente, principalmente se for simétrico, ou seja, em ambos os pés e tornozelos, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca congestiva, onde o coração não está bombeando sangue de forma eficiente e o líquido se acumula nos membros inferiores. Também pode indicar problemas renais, pois os rins desempenham um papel crucial na regulação dos líquidos do corpo. Uma deficiência da circulação venosa, conhecida como insuficiência venosa crônica, é outra causa comum de inchaço e dor, pois as veias têm dificuldade em bombear o sangue de volta ao coração, fazendo com que ele se acumule nas pernas e pés. Nestes casos, a pele também pode apresentar alterações, como varizes, escurecimento ou até feridas, e se o inchaço for assimétrico, ou seja, se um tornozelo ou pé estiver muito mais inchado e dolorido que o outro, isso pode ser um sinal de alerta para algo como uma trombose venosa profunda, que já mencionamos, ou uma infecção, a dor nos pés em si. Se persistente e não relacionada a sapatos inadequados ou esforços pontuais, pode ser um sinal de artrite, gota, fascite plantar ou, no caso de diabéticos, neuropatia diabética, que é uma condição onde os nervos são danificados, causando dormência, formigamento ou dor. A dona Lúcia, por exemplo, sempre teve os pés um pouco inchados no final do dia, algo que ela considerava normal pela idade. Mas, em um determinado momento, um de seus tornozelos começou a inchar de forma considerável, e a dor que ela sentia era diferente. Um desconforto constante que não melhorava com o repouso. Ela pensou em ir à farmácia pegar um remédio, mas sua filha insistiu que ela procurasse um médico, e foi a melhor decisão. Após exames, descobriu-se que aquele inchaço e dor era um dos primeiros sinais de uma insuficiência renal que estava começando a se manifestar. Graças à atenção dada a esse sinal, ela pôde iniciar o tratamento preventivo e evitar complicações mais sérias. E, por fim, mas não menos importante, vamos falar de uma dor que muitos de nós já sentimos e que pode ter um leque enorme de significados: a dor nas costas.
É quase um rito de passagem para quem envelhece. Não é? A gente se dobra para pegar algo no chão, ou passa muito tempo sentado. E pronto, a dor na lombar aparece. E, na maioria das vezes, é uma dor muscular que passa com um pouco de descanso. Compressas e, talvez, um anti-inflamatório, mas é vital saber que a dor nas costas, principalmente em pessoas mais velhas, nem sempre é apenas um mau jeito ou idade. A dor nas costas pode ser um sinal de artrite na coluna vertebral, que é muito comum, ou de estenose espinhal, que é o estreitamento do canal onde a medula espinhal e os nervos passam, causando dor, dormência e fraqueza nas pernas. A osteoporose também é uma preocupação, pois a fragilidade óssea pode levar a fraturas por compressão nas vértebras, que se manifestam como dor súbita e intensa nas costas. Muitas vezes após um movimento simples ou uma queda leve. Além disso, uma dor na região lombar que se irradia para a lateral pode ser um sinal de pedras nos rins ou infecções urinárias, e em casos mais raros, mas muito sérios. Uma dor intensa e súbita na região lombar pode ser um alerta para um aneurisma da aorta abdominal, que é uma dilatação perigosa da maior artéria do corpo. Uma dor entre as omoplatas, por sua vez, pode ter ligação com problemas cardíacos, especialmente se vier acompanhada de outros sintomas de alerta que já mencionamos. O seu Francisco, um senhor que sempre foi conhecido por sua vitalidade, começou a sentir uma dor nas costas que ele achava ser apenas um peso da idade. Ele continuou fazendo suas atividades, mas a dor não melhorava e começou a se espalhar para as pernas, com uma sensação estranha de formigamento. Ele resistiu a ir ao médico, mas a esposa o convenceu. Descobriu-se que ele tinha uma estenose da coluna que estava comprimindo os nervos, com fisioterapia e algumas mudanças no estilo de vida. Seu Francisco conseguiu aliviar a dor e recuperar sua qualidade de vida. Vimos hoje que aquela dorzinha no ombro ou no maxilar pode ser um sussurro do coração, que a panturrilha pode nos alertar sobre a circulação, que um desconforto abdominal persistente não deve ser ignorado, e que seus pés e costas têm muito a nos dizer sobre a sua saúde geral. O segredo não é ter medo dessas dores, mas sim aprender a escutá-las com atenção e carinho pelo seu próprio corpo. Cada um desses sinais, por menor que pareça, é uma oportunidade para agirmos a tempo. Antes que um pequeno problema se torne algo mais complexo, lembre-se, você é o maior guardião da sua saúde. É fácil cair na armadilha de achar que é só a idade ou isso passa. Mas a verdade é que o seu corpo é resiliente e quer o melhor para você. Dar atenção a esses avisos sutis é um ato de amor próprio e inteligência. É empoderar-se com conhecimento para tomar as melhores decisões para o seu bem-estar. Cada um de vocês merece viver com vitalidade e sem medo, desfrutando de cada momento da vida com saúde e disposição. Pequenas mudanças e a vigilância atenta podem fazer uma grande diferença na sua jornada. Qual dessas dores você já sentiu? Ou qual delas você costuma ignorar e, depois de hoje, vai começar a observar com mais cuidado? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Sua história pode ser a inspiração ou o alerta que outra pessoa precisa para cuidar melhor de si mesma. Se este vídeo trouxe luz para você, se ele te fez pensar 2 vezes sobre aquele desconforto que você sentia, por favor, deixe seu gostei e inscreva-se no canal para não perder mais dicas valiosas como esta. Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável, mais informada e mais feliz, onde a sabedoria da idade é celebrada com saúde e bem-estar. Afinal, envelhecer é um privilégio, e viver bem é uma arte que se aprimora com o cuidado diário. Cuide-se.
Valorize cada sinal do seu corpo e viva sua melhor vida. Em cada idade, sua jornada de bem-estar continua. E estamos aqui para te acompanhar em cada passo.